Boa noite, amigo. Recebemos com muito prazer um exemplo de sucesso na gastronomia pernambucana. Ele tem a Companhia do Chopp há 37 anos, uma casa realmente que faz sucesso e muito todos os dias lá em Boa Viagem. Nós recebemos Tony Souza, que não satisfeito em trabalhar na Companhia do Chopp, agora é presidente da Brasel. Por que aceitou esse convite, Tony? Nós fazemos parte da Brasel já desde os primeiros anos dela em Pernambuco e acompanhamos aí todos os presidentes, buscamos sempre ter uma participação ativa. Então, a Brasel é muito aquela coisa de passar o bastão, né? A gente tem um trabalho nesse associativismo de voluntariado, né? Todos nós participamos igualmente da associação e chegou a hora aí de assumir o bastão e fazer alguma coisa a mais em prol da nossa associação. O que é a Brasel? A Brasel é a Associação de Bares e Restaurantes, né, do Brasil. A gente representa todos os bares, restaurantes, lanchonetes, né? Ela já existe há 35 anos no Brasil e aqui em Pernambuco nós temos a Seccional Pernambuco com aproximadamente 270 associados, esse número aí 1 ou 2 de diferença, e estamos presentes em 20 municípios. Ô, Tony, esse setor de bares e restaurantes foi um dos que mais sofreu com a pandemia, né? Passou não sei quantos meses fechados, né? Isso. Todo o setor, todo o trade turístico, né, sofreu, o pessoal de eventos também. O restaurante, eu acho que ele teve um sofrimento a mais, porque nós temos um custo fixo muito alto. E fomos pegos razoavelmente de surpresa, principalmente na primeira onda, de partir assim, de um faturamento de 100% para 5%, 10% para aqueles que tinham delivery, né? Então foi realmente uma reinvenção de tudo aquilo que nós fazíamos e num momento, João, que ninguém sabia o que fazer, né? Eu acho que os primeiros 15, 20 dias ficaram todos atônitos e o nosso setor, os custos, eles não pararam, né? Então, até a gente ter um entendimento de se readequar a delivery, de ter ajuda governamental para pagamento de salários, foi um momento de muita aflição, de muita tensão, né? Mas, graças a Deus, o setor teve um reaprendizado, né? Houve uma resiliência assim, acima do esperado e a gente conseguiu manter aí em torno de 75%, 80% dos restaurantes das atividades abertas, né? Foi o primeiro setor a fechar e o último a abrir. Sim, junto com eventos, né? Eventos também vem sofrendo um pedaço aí grande, né? Um período grande. O delivery num restaurante não resolve a vida dele, não? Não resolve. Por quê? O delivery nos restaurantes tradicionais, eles existiam com um percentual em torno de 5% a 7% do faturamento. Os melhores números durante a pandemia chegou a se atingir aí 40%, 50%. Né? E isso para aqueles que já tinham alguma expertise. Essa receita ela não é suficiente para gerar uma lucratividade. No máximo, ele conseguiu sobreviver aquele período, né? Agora, teve uma coisa positiva, né? Eu acho que a gente viveu uma curva de aprendizado muito acelerada durante a pandemia. Aquilo que a gente previa de acontecer no mundo digital na gastronomia, ele aconteceu ao invés de em 5, 10 anos, como se previa alguns pontos, em aproximadamente 8, 10 meses a gente viu essa coisa acontecer. Então, o delivery ele realmente passou por um novo momento e isso ficou de legado para alguns restaurantes. Nós lá na Companhia do Chopp, por exemplo, hoje a gente tem um delivery que responde por 35% do faturamento, coisa que antes da pandemia ele respondia no máximo a 5%. Mas você teve que mudar a estrutura da sua cozinha. Sim, a gente fez algumas adequações, né, principalmente no tocante a atendimento, né, porque você conseguir ter o atendimento de salão e, ao mesmo tempo, aquele atendimento que vem dos aplicativos, a gente teve que fazer uma reestrutura disso aí. Mas foi muito positiva e foi o legado que nós tivemos, o saldo positivo que tivemos da pandemia. E era muito ruim, Tony,
a limitação das mesas no restaurante? Sim, ainda continua uma limitação de afastamento, de quantidade de pessoas na mesa. A gente tem a questão da necessidade do uso das máscaras, que ele mexe com o emocional do nosso segmento, né? Porque eu costumo dizer que um bar e um restaurante, ele não vende comida, João. Ele vende descontração, ele vende emoção. Então, o restaurante é assim, você tem... Amor, paquera. Amor, paquera, É. sim. Então, assim, a pessoa está sozinha em casa, quer descontrair, ele vai no restaurante. Ele teve uma notícia ruim, os garçons brincam, quer dizendo, quando o cara leva a gaia. Levou uma gaia, vai para o restaurante chorar as mágoas. Aí pede né? a você para tocar garçom, né? Aí pede para tocar o garçom lá e por aí vai. Do Quer dizer, mesmo quem jeito, levar a gaia já sabe, vai para o restaurante que resolve a dor. pode ir lá para a companhia do chopp, que a gente dá o tratamento na dor dele. Bota o garçom para tocar, né? O garçom é um psicólogo, João. Então, aquela descontração toda que a gente vê no salão, aquilo ali, na verdade, é uma ciência. Eu tenho, por exemplo, o garçom beijoqueiro, Joaquim. Joaquim foi até para Fátima Bernardes beijar. Dizem que a separação da Fátima começou por conta do beijo de Joaquim. Porque no final do programa, ele disse, olha, peraí, vem cá, agarrou ela, deu o beijo. Dias depois... Bonner soube lá? Foi, dias depois estava anunciado que o William Bonner estava se separando de Fátima, mas a gente disse que foi por causa do beijoqueiro. Mas o beijoqueiro é uma emoção que a gente tem no salão. Então, imagina um beijoqueiro sem poder dar beijo. Né? Como é que ele ficou? Ele voltou até esse final de semana a trabalhar, ele já é aposentado, mas continua conosco. E dando beijo. Está lá há 34 anos dando beijo. A gente tem um outro que é Miguel, que é o maître da casa. Todos eles têm toda uma psicologia de lidar com o cliente. E como é que você faz isso de máscara, né? Onde é que fica o sorriso, onde é que fica o beijo? Então, todos os restaurantes vêm sofrendo por não conseguir cumprir sua utilidade social na plenitude. E isso a gente pensa que não, mas são momentos de encantamento, momentos que a gente tem um momento verdade de venda de um restaurante e do bar, que ele tem acontecido parcialmente. Né? A gente espera que esse plano de convivência que vai ser anunciado novo, a exemplo de outras capitais, a gente comece a ter uma flexibilização do uso da máscara, para que o garçom consiga sorrir, consiga passar sua emoção, consiga passar sua alegria. Eu acho que o grande mote, o grande sentido da utilidade social de um restaurante e no bar é esse aí. Agora, você falou dessas coisas, é importante, mas o fundamental, por exemplo, na companhia do chopp é a qualidade da comida. Sim. Porque se a comida não for boa, o cara Sim. não volta lá não, né? É sine qua non. Eu acho que a gente viveu várias eras, né? A gente teve a era industrial, depois a gente teve uma era de qualidade, né? Que quem tinha qualidade se destacava. Hoje a gente vive uma era que eu acho que é uma era de emoção, é uma era que precisa de contato, né? Agora, tudo aquilo que passou para trás, ele fica já como legado. Então, você ter um produto que seja padronizado, com qualidade, um bom atendimento, isso aí é condição sine qua non. A pessoa tem que ter. Agora, hoje não basta só ter isso. Você tem que ter essa qualidade, ela ser a mais elevada possível, ou seja, tudo que a gente aprendeu da era qualidade, ela tem que estar presente, mas a gente tem que estar antenado desse momento que nós vivemos, que é esse momento de um contato diferente, principalmente nesse período pós-pandemia, que as pessoas estão com carência, né, desse contato pessoal, da gente conversar, né? Ou seja, quantas lives eu vi aí de João Alberto e programa e coisa, e a gente aqui agora, pessoalmente, a emoção é outra, né? Então, o restaurante tem que estar antenado com isso. Ou seja, hoje em dia, fazer comida boa, né, ter excelente produto, não basta. Você tem que ter isso, mas tem que saber levar. Mas sem isso não dá certo. Sem isso não dá certo. Não, isso é condição sine qua non. E qual é o segredo do sucesso da cozinha da companhia do chopp? Honestidade, João. Sabe? Você chega lá, o bacalhau é um bacalhau gado de morroá, um filé... De que bacalhau o quê? Gado de morroá. Não, você arranjou o nome... É o legítimo bacalhau do Porto, norueguês. É o top. O top é um morrua, o gado de morrua, ele é um melhor bacalhau. Então, assim, você usar ingredientes de primeiríssima linha, você ter as porções ali adequadamente colocadas no cardápio, e isso a Brasel preza muito, né? Ao longo desses anos, a gente sempre procurou promover congressos, encontros, né?
talks, que são mini encontros que a gente faz debates. Agora mesmo, quarta-feira, a gente vai ter um. Então, isso aí é muito importante para a gente ter um profissionalismo no setor e que essa honestidade, essa transparência, esse compromisso com a qualidade seja uma referência de todos os associados. Na volta, eu conheci alguns donos de restaurantes que reclamaram a dificuldade para conseguir funcionários. E já está equalizado esse problema? Ainda não, João. Da falta garçom, né? Ainda falta garçom. A gente teve um movimento interessante durante a pandemia. Todos os nossos garçons ficaram naquela questão de estar com um contrato de trabalho suspenso, né, temporariamente. E aí eles começaram a fazer alguma atividade paralela. Um foi consertar motocicleta, abrir uma oficinazinha de motocicleta. O outro foi fazer umas empanadas argentinas e começou vendendo essas empanadas. Então, Foi para o Uber? Foi para o Uber alguns, né? Então, esse movimento, né, do lado profissional, despertando o empreendedorismo em alguns colaboradores, ele foi muito presente. A gente tem muito funcionário que é de interior, aqui próximo, né? E esse contato deles com a família, trabalhar em sua cidade, levar alguma coisa nova, fez com que muitos desistissem daquela carreira de garçom, de ajudantes de cozinha. Então, algumas funções para os restaurantes, elas ficaram bem sacrificadas. A gente tem uma dificuldade ainda de mão de obra, né? E é uma outra coisa que o restaurante precisa ter consciência. Todo restaurante tem que ser uma escola, João, né? Mas não tem um SENAC? Tem o Senac. Mas o Senac disse que no meio do curso o candidato vai embora. O Senac nos ajuda muito, né? O Senac, o Sebrae tem criado muitas oficinas, mas o profissional ele nunca chega pronto. Então, cada restaurante tem que ter uma consciência de ter seus processos ali extremamente definidos e que a gente consiga ter uma didática de formar a nossa mão de obra. Eu lá, assim, em torno de 75% da equipe que nós temos são pessoas que começaram de forma, nos cargos iniciais, serviços gerais, auxiliar de cozinha, e hoje ocupam papéis de chefia. Meu chefe de churrasqueira, meu maître, meu gerente de operação, todos eles iniciaram nas atividades mais simples da casa, né? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Tony Souza, presidente da Abrazel. Tony Souza, no final do mês em Maceió vai ter o encontro nacional da Abrazel e você vai para lá com uma proposta, qual é? É de levar a candidatura da cidade do Recife para sediar o próximo encontro em 2023, João. A gente já travou algumas conversas com o governo do estado, né, na pessoa do secretário de turismo, a prefeitura do Recife, o Sebrae, e estamos assim bem animados que essa candidatura deve ser aceita e da gente trazer esse congresso para a nossa cidade. O que é que tem nesse congresso? Palestras, é? Isso, esse congresso ele acontece, a reunião do Conselho Nacional, né, para bater metas, planos da associação. Acontece algumas oficinas, a inscrição normal, então todos os donos de restaurante Brasil inteiro podem fazer parte desse congresso, participar lá das oficinas, das palestras, dos workshops que tem. A gente tem muito relato de cases que servem de inspiração para aqueles que ali estão. Tem pessoas consultores que fazem estudo do que acontece no mercado de gastronomia mundial e trazem aqueles painéis para nos mostrar. Isso é uma coisa que ajuda muito. A gente tem relato de vários donos de restaurantes que, assim como eu, por conta desses painéis, dessas palestras, puderam direcionar os seus negócios em cima daquelas tendências que ali estão. É uma coisa bem científica, é bem interessante. Além de ser um momento de descontração, um momento ali social dos donos, a gente vai trocar ali experiências,
né, erros, acertos, é uma coisa muito interessante. A gente buscou trazer essa candidatura, né, lançar essa candidatura para trazer para Recife, com o intuito de otimizarmos o nosso movimento de interiorização. André, nos últimos anos, deu início de uma maneira muito competente a isso. Nós queremos criar diretorias. Eu estive em Serra Talhada há 15 dias, conversando com o pessoal lá. André em Caruaru já fez algumas ações. Então, a gente espera que esse encontro acontecendo no próximo ano aqui, a gente consiga trazer vários donos de restaurantes e todos esses representantes do interior do estado, dos estados vizinhos, para que a Seccional Pernambuco cumpra realmente o seu papel de poder estar emanando aí conhecimento, ações, né, formações para todos os associados. Ô, Tony, tem 2 municípios que têm a gastronomia muito forte, que é Gravatá e Petrolina. Isso. São fantásticos, né? Para nós em Pernambuco é um grande presente. Um outro município também bem interessante é Triunfo, João. Eu tive em Triunfo também, porque Frio, eu fui em Serra arretado, Talhada, né? estava um friozinho gostoso, dava a gente comer um fundi, né? Tomar um vinhozinho. E eu acho que Pernambuco ele tem essa gastronomia no interior muito forte. Petrolina, em alguns momentos em Petrolina, você acha que está numa grande metrópole realmente. Né? O mercado de gastronomia em Petrolina não deixa nada a desejar. Muito bode, né? Muito bode. E além do bode, hoje você vê, tem fábrica de cerveja, né? Tem um pessoal fazendo comida oriental com os peixes do Rio São Francisco, então um peixe muito fresco. Eu tive lá algumas vezes, não muitas, mas todas as vezes que eu fui, me encantei com Petrolina. Como é que vai a relação dos restaurantes do Recife com os aplicativos? De vez em quando tem reclamação que o aplicativo cobra muito caro, alguns restaurantes até estão se reunindo para formar o seu próprio aplicativo. Como é que está a relação com os aplicativos? Isso. Essa questão do aplicativo, todo mercado novo, ele tem momentos de tensão até haver uma acomodação geral. Você vê, o principal aplicativo, que é o iFood, ele recebeu um investimento grande, né, para seu crescimento e, mesmo assim, fechou as contas no negativo. Então, a gente vê que é um mercado que não é fácil para ninguém. Eles vêm crescendo, mas também estão nesse período de acomodação. Eu acho que cada dono de estabelecimento, e é isso que a gente passa na Abrazel, ele tem que fazer as suas contas muito bem feitas, né, e ver como fica viável dele trabalhar com aquele delivery. Há alguns custos no delivery que nós não temos no salão. Da mesma forma que há alguns custos no salão, exemplo de salário de garçom, material que a gente coloca na mesa, limpeza, ar-condicionado, que no delivery ele não incide. Então, precisa que os restaurantes eles façam essas contas, né? Na Abrazel a gente tem algumas cartilhas que consigam repassar para o seu preço, colocar no seu preço os custos que ali estão e que ele consiga ter uma equação positiva, né? Os aplicativos próprios é uma realidade, acho que praticamente aí 80%, 70%, 80% dos restaurantes que trabalham com delivery, eles têm o seu aplicativo próprio hoje em dia em paralelo, mas o percentual de clientes que vai no aplicativo próprio ele ainda é pequeno, João. A maioria prefere estar ali no marketplace, que ele vai ter várias opções. O iFood domina, né? Domina, é o líder no mercado, né? Ele, para muitos restaurantes, se entendeu que era preferível trabalhar só com o iFood, né? Outros resolvem ter vários. A Abrazel fez um trabalho que se chama o Open Delivery. E o Open Delivery ele é semelhante a um Pix, por exemplo, que é uma coisa que é um meio de pagamento que todos os bancos estão no meio e tal. E a gente vem fazendo um trabalho de divulgação desse Open Delivery e estamos na expectativa que o iFood também venha aderir a esse Open Delivery. Os restaurantes eles querem ter acesso aos dados dos clientes para fomentar esse relacionamento
e pela LGPD o iFood ele não pode passar essas informações. Já pelo Open Delivery fica aquilo ali registrado e o restaurante que fez o atendimento ele consegue ter esse acesso. Então, o delivery e os aplicativos ele é um mercado que a gente vê como um mercado que está em fase de acomodação. O do Uber fechou, não foi? O Uber continua, né? O 99, não. Não, o do Uber Foods, isso. O Uber Food fechou. Isso. Hoje a gente tem o iFood, tem o Rappi, entrou o Americana Deliveries agora, né? Que vem com uma nova carteira de clientes, né? Fazendo um investimento aí interessante. E a gente acha que a concorrência ela é válida, mas que cada restaurante deve observar. Lá no Companhia a gente preferiu ficar com um só, porque quando a gente estava com a casa, o salão fechado, a gente conseguia atender por vários canais. Hoje a gente prefere ter um canal único, né, e atender de uma forma satisfatória do que a gente ter diversos canais e não conseguir dar conta, que é o que estava acontecendo. Ô, Tony, qual é a história da Companhia do Chopp? Como é que você entrou? 37 anos. Eu comecei com uma lanchonete, João. Eu fazia hambúrguer em casa, hambúrguer artesanal. E em 1984 eu tive a oportunidade, aquela galeria lá foi meu avô que construiu. Eu trabalhava, eu fazia universidade, trabalhava em boate como discotecário na época, não era DJ, né? DJ, era discotecário. Discotecário, ainda era aqueles LPs de vinil. E quando acabava a noite eu saía para lanchar. E vi que aquele ponto estava mal administrado. Então eu fui falar com meu avô e lancei a Companhia de Sanduíches em dezembro de 1984. Eu tinha 19 anos. E a gente ficou muito famoso pelo milkshake. Até uma vez você botou uma notinha lá na sua coluna, o milkshake eleito, Companhia do Chopp, e era fila para tomar o milkshake. Depois de um tempo, esse mercado de sanduíches artesanal ele entrou em queda e estava começando no Recife aquele movimento de picanha. Então tinha o Bar do Rato, tinha a Porteira, Vagão, tinha algumas casas com... Picanha do Dadá? Picanha do Dadá, picanha no espeto, né? Picanha do Dadá foi um pouquinho depois de mim. A Adalto era meu cliente e aí a gente conversou e ele abriu a Picanha do Dadá, foi alguns meses após o Companhia do Chopp. Aí foi quando eu resolvi atualizar o projeto. Ao invés de continuar como uma hamburgueria, a gente transformar a hamburgueria numa choperia. E aí ficou a casa com picanha e chopp. Resolvemos assumir o nome que tivesse a ver com... Não seria Companhia de Sanduíche vendendo chopp e picanha. Então, em 1990, lança-se o nome Companhia do Chopp. E aí a história é longa, João, porque a gente foi crescendo ali de forma orgânica, né? Hoje a gente ocupa 9 lojas na galeria. Tem Mas recentemente teve uma grande reforma. Isso. Aí a gente hoje tem um bistrô interno, que é o Cantinho do Tony, a comida luso, italiana. Eu tenho uma adega, que são vários rótulos de vinho, uma pizzaria que a gente colocou. Então, o Companhia transformou-se num food hall. Hoje a gente tem 4 operações acontecendo ali dentro e as 4 também atendendo via delivery. Mas você prioriza o chopp? Sim, o chopp ainda é nosso carro-chefe. E quando a gente faz um pareto aí, os 80% da venda ainda é chopp e picanha. É como a casa é bem conhecida e é onde a gente procura ter aquele olhar mais carinhoso, aquele olhar de paia no chopp e na picanha. Agora você teve que se virar porque a picanha disparou no preço. Velho. Disparou, está uma coisa absurda. Preço de carne, filé mignon, bife de chouriço, picanha, salmão, ou seja, todas essas proteínas mais nobres, ela teve um aumento assim absurdo, né? E fica difícil, a gente lá tem a questão da honestidade de manter os mesmos insumos, né? E eles realmente estouraram. Se nós fôssemos repassar percentualmente exatamente o aumento que teve, a gente não iria conseguir vender. Então a gente vem mudando, vem se contentando em ter um CMV mais alto no restaurante, né? Um custo de mercadoria mais alto, diminuindo margem de lucratividade para conseguir ultrapassar e sobreviver esse período de dificuldade. Você foi do tempo da bolacha, porque você tomava o chopp e vinha aquela bolacha e às vezes ficava uma pilha de bolacha. Assim. Você pegou. Ainda temos a bolacha até hoje. Ainda tem a bolacha, né? Fica o convite aqui para a gente fazer aquela brincadeirinha de bolacha. Você lembra que o cara botava na mesa assim, batia para pegar a bolacha? Eu tenho todo dia gente ainda fazendo essa brincadeira lá das bolachas, João.
Agora, e para terminar, quais são os seus principais projetos na Brasel? Bem, tem essa questão de trazer o encontro para cá. A interiorização da Brasel é uma meta que a gente tem. Buscar nivelar o conhecimento, né, de todos. Assim, a gente vê bares e restaurantes, a gente sempre lembra de médias e grandes operações, mas nós temos 74% de MEIs e microempreendedores, 18% de pequenas empresas e 8% de médias e grandes empresas. Então, existe uma necessidade de vários donos de restaurante, principalmente aqueles que estão começando, de ter conhecimento de como precificar, de como treinar. Então, a gente vai buscar com a Brasel promover oficinas, está de mão dada com o Sebrae, né? A Uninassal é parceira nossa também, a gente vai buscar parceria com outras universidades de gastronomia e tentar elevar o nível de conhecimento para que a gente tenha um serviço cada vez de maior excelência no nosso segmento, João. Certo. Basicamente são essas verticais aí que a gente vai tratar. Nós queremos agradecer, dono, dar os parabéns aí pelo sucesso da sua companhia do Chopp, 37 anos de marcante presença na gastronomia e seus projetos para dinamizar ainda a nossa Brasel. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.